Fala pessoas, Lucas falando, e hoje vamos para mais uma continuação da Light Novel volume 1 de Sword Oratória. E nessa continuação nós vamos ver a primeira aparição de Belcranel em Sword Oratória. Vocês claramente já sabem como isso acontece, mas agora é a segunda visão da Ais. Me digam o que vocês estão achando e não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e bora lá! Desta vez, porém, os números foram esmagadoramente contra eles. Os aventureiros de primeira classe pegaram suas armas por sugestão de Tione. Então, o fluxo da batalha mudou em uma direção que ninguém poderia prever. Aconteceu quando quase metade da manada de minotauros jazia morta no chão. O minotauro deve ter notado a insondável diferença de poder entre eles e sua suposta presa, e virou as costas para a batalha. Isso causou uma reação em cadeia quando todos os outros animais se afastaram dos aventureiros e partiam em todas as direções ao mesmo tempo. A grande fuga havia começado. Ei, vocês se chamam de monstros assim? A retirada estrondosa pegou Tione e Beth desprevenidos. Mais e mais bestas estavam desaparecendo da sala, correndo para salvar suas vidas. Os olhos dourados de Ais se arregalaram enquanto ela assistia incrédula. Depois deles, todos vocês. A voz estridente de Riveria cortou o caos. Aventureiros de primeira classe foram congelados no lugar por apenas um momento antes de se lançarem em busca dos minotauros. E estávamos quase em casa. Eu não sou bom em combate corpo a corpo. Bata neles com força com aquele bastão que você tem. Faça isso. Tione cerrou o punho enquanto decolava. Beth disparou contra Lefia. Não havia um rastro calmo entre eles, nem é preciso dizer que havia outros aventureiros na masmorra. A maioria, rastejando nos níveis médios, não eram nem de longe tão fortes quanto os aventureiros de primeira classe da família Locke. Ver uma debandada de minotauros seria o pior pesadelo deles. Se mesmo um aventureiro não puder voltar para casa devido aos minotauros que eles deixaram escapar, a guilda e as outras famílias seriam rápidas em descobrir e aplicar as penalidades contra eles. No mínimo, eles perderiam muito sono com a culpa. Um grande grupo de minotauros correu pela passagem que levava ao 16º andar. No momento em que Tiona percebeu, eles estavam desaparecendo escada acima. Isso vai ser um baita pé no saco. Seguindo o coro de passos e uivos, os aventureiros de primeira classe abriram o caminho para o próximo andar. Ais liderou o ataque enquanto eles alcançavam os minotauros em pânico. Um andar para cima, outro andar para cima e outro andar para cima. Os gigantescos monstros touro quebraram qualquer obstáculo no caminho de sua debandada de pânico. A banda correu para o canto mais próximo, virando à direita e à esquerda aleatoriamente em uma tentativa desesperada de iludir seus perseguidores. Os indivíduos ocasionalmente se afastavam dos outros minotauros em uma tentativa desesperada de se salvar. Sempre que isso acontecia, um dos aventureiros da família Locke tinha que persegui-lo. O que foi extremamente azar para os perseguidores foi que os monstros continuaram encontrando as passagens que se conectavam aos andares superiores. Beth tinha acertado em cheio. O rebanho diminuía cada vez mais à medida que subiam, mas também o grupo de perseguidores teve que se dividir para acabar com os que se separaram. Fora dos níveis intermediários e nos níveis superiores, o nome dado aos primeiros 12 andares da masmorra. O que restou do rebanho chegou ao 6º andar. Ais e Beth estavam em seu encalço, mas o resto de seus aliados havia sumido. O minotauro estava a segundo de acertar seu punho em um aventureiro azarado, quando Beth bateu seu pé de lâmina na cabeça da criatura, derrubando-a com um golpe. Os níveis superiores eram os andares mais próximos da superfície. Os monstros nessa área eram de baixo nível e fisicamente fracos. Portanto, esses andares foram preenchidos com aventureiros de nível inferior aprendendo a lutar e ganhando Elixélia. Se algum deles ficasse cara a cara com o minotauro, não teria chance. As baixas podem começar a se acumular a qualquer momento. Ais estava perseguindo as duas últimas feras e conseguiu derrubar uma. No entanto, o outro desapareceu de sua linha de visão no processo. Infelizmente, eles estavam em um corredor que se dividia em muitos caminhos diferentes. Seu olhar disparou em uma abertura. Seu rosto ainda exibia a mesma expressão distante. Apenas uma gota de suor escorrendo por sua bochecha revelava o pavor que a dominava. Alguém certamente morreria se ela seguisse o caminho errado. Beth seguiu seu faro sem hesitar.
pessoas e animais eram conhecidos por terem um olfato mais forte do que os humanos. Não havia dúvida de que um lobisomem poderia seguir o rastro de uma besta tão grande quanto o Minotauro. Avançando a toda velocidade, eles finalmente viram os ombros musculosos e enferrujados da besta aparecerem. O último sobrevivente do rebanho, claro que foi o mais rápido. Além do mais, ele desapareceu em um lance de escadas, o 5º andar. A escada se abria para uma sala ampla. As paredes pareciam verdes claras na luz que vinha de cima. No entanto, o calabouço estava silencioso com a calmaria antes de uma tempestade. Cada parede da sala quadrada tinha uma saída, 4 ao todo. O Minotauro se foi. Os dois se viraram, tentando ouvir qualquer vestígio da besta. Mas eles ouviram algo, um rugido e um grito humano. Eles decolaram imediatamente. Ais estava mais perto do sonho e estava correndo em direção a ele um segundo antes que Beth pudesse reagir. Ela encontrou o Minotauro e um humano quase imediatamente. Seu cabelo era branco como uma montanha coberta de neve e seus olhos vermelho rubi estavam cheios de lágrimas. À primeira vista, esse adolescente parecia mais um coelho do que um aventureiro. O enorme touro estava perseguindo-o pela passagem, golpeando como um gato perseguindo o rato. O que um novato está fazendo aqui? Uma olhada em sua armadura patética foi o suficiente para saber que havia sido emitida pela guilda. O estilo de corrida do menino era errático, desperdiçando tanto movimento que era óbvio que ele não tinha quase nenhuma experiência. O mais novo dos novatos. Do ponto de vista do Minotauro, esse aventureiro não era uma presa, mas sim um lanche da tarde. Os aventureiros de primeira classe concentraram mais força em suas pernas, tentando desesperadamente fechar a distância. Ais correu atrás do coelho. O Minotauro bateu seu casco. Tudo que o menino podia fazer era preparar seu corpo magro para o impacto. Não, ele mal esquivou-se no último momento, mas perdeu o equilíbrio quando o chão tremeu. Caído para frente, o menino rolou até a parede do calabouço. Ais tornou-se um borrão. Deixando Beth para trás, ela disparou como uma flecha silenciosa em direção ao massacre que estava prestes a acontecer. O Minotauro encurralou o menino no fundo da sala. Os lábios da criatura viraram para cima, arreganhando os dentes em um sorriso hediondo. Cabelos brancos cheios de sujeira, lágrimas rolando de seus olhos vermelhos. Tudo o que restava para este coelhinho era esperar que as mandíbulas da fera desabassem. Cheio de um forte sentimento de déjà vu, Ais lançou-se na besta, uma raia de prata liderando o caminho. O menino parecia tão surpreso quanto o Minotauro, a primeira barra reverberando em seus ouvidos. Ais não escondeu nada como uma faixa prateada que cortou o Minotauro repetidas vezes. A espada brilhou após o último corte em seu peito. O Minotauro ficou ali completamente intacto por um momento antes de desmoronar, como se seu corpo de repente percebesse o que acabara de acontecer. A criatura rugiu de dor por um momento antes de cair no chão em pedaços. O sangue da criatura jorrou em todas as direções, como uma fonte se rompendo, além de muita pressão de água. Então seus olhos se encontraram. Olhos vermelhos rubi em estado de choque, olhos dourados brilhantes mais distantes. O menino emergiu do outro lado dos restos mortais do monstro, um encontro casual. Ele estava apenas sentado lá como se estivesse congelado no tempo. Ais decidiu quebrar o silêncio. "Você está bem?" A garota se inclinou sobre ele, mas o garoto nem se mexeu. Ele apenas olhou para ela como se estivesse esquecido como falar. Ais não sabia como reagir, então ela tentou perguntar novamente: "Você tem certeza que está bem?" Nenhuma reação. Mais uma vez, a expressão sem emoção da garota escondeu a turbulência interior. Ela só podia piscar algumas vezes e fazer contato visual com ele. O menino havia sido pego na explosão de sangue do Minotauro e estava encharcado nele. Ela sentiu pena dele. Lágrimas começaram a inundar seus olhos mais uma vez. Toda sua pele exposta ficou rosada, como se ele estivesse com febre, enquanto olhava diretamente para Ais. Ais estava começando a se sentir genuinamente preocupada com o menino. Limpando o sangue restante de sua espada, ela devolveu a bainha e estendeu a mão para ele. O menino ia dizer algo, mas a loira sem querer o interrompeu. Seus lábios ainda estavam congelados no meio da palavra. Sua linha de visão caiu para a mão estendida dela antes de pular de volta para o rosto dela. Suas orelhas, pescoço e tudo mais estavam ficando mais vermelhos a cada segundo.
Ela nem teve tempo de inclinar a cabeça quando o menino de repente acordou de seu transe e, sem aviso, ele fugiu de Ais o mais rápido que suas pernas puderam carregá-lo. Ela estava atordoada, seus olhos se abriram enquanto ela o observava desaparecer à distância. Os ecos de seus gritos morrendo, o rosto de Ais se transformou em uma expressão que ninguém tinha visto antes, sem palavras. Ela se virou para ver Beth, todo o corpo tremendo enquanto ele tentava sufocar o riso tentando escapar de sua bochecha. Curvando-se e segurando as costelas, ele respirou fundo e irregularmente. O rosto de Ais ficou rosa, corando como a de uma garota de sua idade. O lobisomem só podia olhar para ela. Não foi uma jornada fácil. A longa expedição da família Locke finalmente chegou ao fim. Galerinha, essa foi mais uma continuação. Me digam nos comentários o que vocês acharam. E lembrando, se vocês acham o nosso trabalho aqui no canal importante e que diverte vocês com a história de Damacy, eu deixei a chave Pix aqui para vocês contribuírem com qualquer valor e apoiar o canal, beleza? Muito obrigado e valeu!